Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vou ter que abaixar essa música, senão eu não vou conseguir me concentrar. Vai ficar bem baixinho, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Bom, deu problema na câmera aqui no computador, então eu tô dando um jeito aqui para eu gravar pelo celular mesmo, tá? Então hoje a coletânea vai assim. Espero que dê tudo certo. A música eu tentei colocar aqui, mas enfim, vamos assim mesmo, vamos contar as histórias. Preste atenção nas histórias, ok? Eu fico procurando a câmera aqui no celular, né? Bom, vamos lá então. Lembrando que todos os nomes já estão trocados. Já pedi para vocês não esquecerem de deixar o like e tudo mais. E talvez a cor vá mudando, porque eu sinto que ele está tentando ajustar essas cores aqui. Tem hora que ele fica numa cor, pelo menos aqui para mim no celular. Tem hora que ele fica em outra. Enfim. Vamos então para o primeiro. Lembrando que todos os nossos nomes já trocados. Deixa o like, blá, 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 isso daí. Primeiro relato. A aparição. Esse e o próximo relato da mesma moça. Olá, Ana e Assombrados, pode me chamar de Fulana. Eu acompanho o seu canal desde 2022 e sou muito fã. Os relatos a seguir aconteceram com a minha avó. Cadê? Aconteceram com a minha avó e com uma prima minha e serão contados em terceira pessoa. Para contextualizar um pouco, o primeiro relato aconteceu há mais de 50 anos. Os meus avós foram morar em uma casinha rural assim que se casaram. Infelizmente, o meu avô faleceu em 2022, justamente na época em que comecei a acompanhar o canal. Mas sem enrolação, vamos começar. Bom, a minha avó estava em casa, como de costume, enquanto meu avô trabalhava na roça. Ela costumava ajudá-lo, mas naquele momento não podia porque estava cuidando de três crianças pequenas, suas lindas filhas. Ela conta que naquele dia tudo estava muito estranho. Começou uma ventania repentina, o tempo fechou e ficou daquele jeito. Mas não choveu. Enquanto fazia os afazeres domésticos, percebeu como o tempo estava e correu para pegar algumas roupas no varal, é claro. Em seguida, entrou em casa para cuidar das filhas. Na época, minha avó tinha muitos gatos, cerca de 5, e eles estavam agitados de uma forma incomum. Ela estranhou, mas decidiu ignorar. Já estava. Eu vou afogando. Já, Já estava perto da hora do meu avô chegar, então ela ficou mais tranquila, imaginando que ele não demoraria muito caso começasse a chover, né? Enquanto enquanto trocava a filha mais nova, começou a ouvir barulhos de um cavalo se aproximando. Naturalmente, pensou que fosse o meu avô. Logo em seguida, escutou passos na varanda e o som da porta da cozinha sendo aberta. Após terminar o que estava fazendo, foi até a cozinha com as meninas, dizendo: Vamos ver o que o pai trouxe. Dizia isso porque o meu avô sempre trazia frutas das árvores que encontrava pelo caminho e tal. Mas, para surpresa dela, quando chegou à cozinha, a porta estava trancada. Não havia ninguém ali. Naquele momento, sentiu como se algo passasse atrás dela, causando um frio na barriga, sabe? Uma sensação muito ruim. Com medo, voltou para o quarto com as meninas, que perguntavam pelo pai. Ela respondeu que ele logo chegaria. Os gatos, ainda mais agitados, pareciam enxergar ou sentir algo que ela não podia ver. Minha avó decidiu abrir a janela para dar uma espiada no tempo, mas ao fazer isso, viu o vulto de um homem passando. Assustada, fechou a janela rapidamente. Minutos depois, o meu avô chegou. Ela não contou nada no mesmo dia, mas revelou o ocorrido algum tempo depois. Meu avô não acreditou muito, ficando com um pezinho atrás, né? Ainda assim, a minha avó sempre contou essa história para nós, e eu particularmente acredito, porque não vejo razão para ela mentir a esse respeito, né? Então, a gente já viu várias histórias, acontece mesmo. Será que era um espírito? É sempre aquela questão. Será que era o marido dela de outra dimensão que chegou em um outro momento? Será que
né, porque é aquele o barulho das coisas acontecendo e quando você vai ver de fato não aconteceu nada do que o barulho indicava que estava acontecendo, mas ela sentiu a presença, viu o vulto. E aí, o que será? Deixem as suas opiniões sempre com respeito e vamos para o próximo relato que é da mesma moça, o lobisomem. Este segundo relato aconteceu este ano, em julho, com a minha prima de 17 anos. Ela mora ao lado da minha casa, né, do lado de casa. E no dia seguinte ao ocorrido, já me contou tudo. A minha prima adorava ir a uma quadra no quarteirão de cima para ficar de bobeira com as amigas. Geralmente voltava para casa entre 9 e 10 da noite, mas nesse dia passou do limite e só saiu da quadra por volta da meia-noite. Ela sabia que a mãe ficaria furiosa, então despediu-se rapidamente das amigas que a acompanharam até certo ponto antes de cada uma seguir para sua casa. Cada uma para sua casa, né? O caminho estava mal iluminado, porque um poste estava apagado. Para piorar, a rua que ela precisava atravessar era uma encruzilhada. Sempre brincávamos dizendo que ela poderia topar com algum estranho por voltar tão tarde, mas ela revirava os olhos e não dava importância. Naquela noite tudo estava silencioso, o que já era esperado pelo horário, mas ela sentiu um aperto no peito e parou no meio do caminho ao ouvir barulhos estranhos. Não conseguia identificar o som, mas continuou andando apreensiva. Quando chegou na metade da rua, ouviu cães latindo ao longe, como se corressem atrás de algo. De repente, um dos cachorros soltou um grito alto, como se tivesse sido atacado. Depois disso, tudo ficou um silêncio. Minha prima olhou para trás e viu o que parecia ser um cachorro descendo a rua. Ao observar melhor, percebeu que era grande demais para ser apenas um cachorro. Bom, ela se escondeu atrás de uma pilha de tijolos em uma casa em reforma e continuou observando. A criatura se aproximou, saindo das sombras, e ela conseguiu ver todos os detalhes. Era um animal enorme, de pelagem escura, olhos amarelos e brilhantes, orelhas pontudas e grandes. A boca estava cheia de dentes afiados que saíam da boca, eles iam para fora da boca. As garras eram do tamanho de dedos humanos e as pernas traseiras pareciam estar quebradas. O bicho farejou o ar, levantou-se sobre as patas traseiras como um humano e soltou um uivo antes de sair correndo na direção de outros cachorros. Sem pensar duas vezes, a minha prima correu desesperadamente para casa. O trajeto que normalmente levaria minutos foi percorrido em segundos. Ela entrou, trancou a porta e foi dormir com a mãe, ainda em choque. Ah, um beijo para você, muito obrigada. Viu um lobisomem, parece, né? Agora, esse ano, aí, no meio da rua. Vai, gente, tá? O bom é que eles, assim, a gente tem que tomar um cuidado, é claro, né? Mas será que ele estava farejando ela? Ele estava sentindo o cheiro dela, mas ela estava ali escondidinha. Mas ele também não procurou muito, estava de boa, né? Os lobisomens, a gente vê que eles ficam meio de boa. Quase que aquele negócio mesmo, não mexe comigo, que eu não mexo com você, e tá tudo certo, vamos seguir cada um o seu caminho, né? Mas me parece que ela viu um lobisomem, sim. Olha só, gente, não é só nos tempos antigos que isso acontecia, não. Tá acontecendo agora. Próximo relato, a invocação. É um moço que nos conta este e o próximo relato, o mesmo moço. A invocação. Olá, Ana e assombrados, espero que estejam todos bem. Me chamo Fulano e moro em Santa Catarina. Hoje, dia 9 de dezembro de 2024, eu decidi enviar dois relatos de experiências sobrenaturais que ocorreram comigo. Desde pequeno, sempre fui muito perturbado em relação ao paranormal. Eu tinha sonhos com coisas ruins, mas nunca havia vivenciado algo tão assustador até aquele dia. Eu tinha entre 11 e 13 anos, era uma noite comum e me preparei para dormir como sempre. Arrumei meu quarto, organizei minha cama e encostei a porta, eu não tranquei. E um detalhe importante: meu quarto era bem pequeno, com apenas uma cama e um guarda-roupas.
A cama ficava posicionada com os pés voltados para a porta e a cabeceira para a janela. Naquela noite, deitei e dormi, porém tive um pesadelo terrível. No sonho, eu via luzes vermelhas e vultos negros correndo. Ouvi risadas sombrias e muitas vozes falando ao mesmo tempo, como se estivessem cochichando. Era impossível entender o que diziam. De repente, acordei muito assustado e não conseguia me mexer. Pior, percebi que estava em uma posição estranha. Eu estava deitado em forma de cruz sobre a cama. Minha cama continuava no mesmo lugar, pés para a porta e cabeceira para a janela, mas eu estava atravessado. Meus pés estavam apoiados em uma cadeira e a minha cabeça em outra cadeira, formando uma cruz. Foi horrível. Eu estava totalmente paralisado. Após alguns minutos assim, simplesmente apaguei, como se tivesse desmaiado. Quando acordei na manhã seguinte, estava deitado normalmente na cama, mas as cadeiras ainda estavam posicionadas ali, exatamente, né, do mesmo jeito. Além disso, a porta do quarto que eu tinha fechado estava aberta. Até hoje eu me pergunto: o que aconteceu aquela noite? Será que espíritos estavam fazendo algo comigo enquanto eu dormia? Será que, mesmo dormindo, eu conseguia ouvir o que acontecia ao meu redor? E aquelas cadeiras? Quem as colocou ali? E por que colocou ali, né? Porque dava para fazer o procedimento, eu não sei o que que eles queriam fazer, mas de comprido na cama ali já ia caber tudo, porque virar. Porque virar de travessado, apoiar a cabeça numa cadeira e apoiar os pés em outra. Por quê? Né? Se foi alguém, se foi um ET, eu não sei o que que foi, ou se foi, será que foi ele mesmo dormindo? Tipo, num, vai saber, né? Num ato de sonambulismo, por mais que provavelmente ele não é, senão ele teria citado, né? Ah, eu tenho episódios. Provavelmente não, mas estranho. Por que nessa posição, gente? Né? O que eu acho estranho não é nem, né? Quer dizer, claro, tudo é estranho, mas por que ficou se alguma coisa colocou ele daquele jeito? Por quê? Bom, deixem as suas opiniões e com respeito. Vamos para o próximo relato que é dele também. Charlie Charlie. Ana, esse relato aconteceu quando tinha ali entre 12 e 13 anos. Naquela época, em 2013, eu estava na escola e adorava conversar sobre o sobrenatural com as minhas amigas. Sim, sempre tive apenas amigas. Nunca me dei muito bem com os meninos. Nesse ano, porém, fiz amizade com um garoto chamado Juan. Ele se tornou meu melhor amigo, porque eu só tinha ele mesmo. Nós jogávamos juntos no celular, no tablet, competindo para ver quem avançava mais nos joguinhos. Na escola houve um verdadeiro surto da brincadeira Charlie Charlie. Para quem não conhece, é aquele jogo onde escrevemos sim e não em uma folha A4, colocamos dois lápis em forma de cruz e fazemos perguntas ao espírito presente, que responderia movendo o lápis para sim ou não. Eu e o Juan ficamos curiosos, né? Decidimos fazer o jogo na casa dele, no quintal. Depois de passar a tarde jogando, nossos dispositivos descarregaram. Então pegamos uma folha de papel, desenhamos o tabuleiro e começamos a brincadeira, que não é brincadeira, né, gente? Nada que vá te ligar ou alguma coisa do lado de lá é brincadeira. Mas vamos lá. Bom, fizemos várias perguntas, mas nada aconteceu. Rimos achando tudo uma grande bobagem. Depois disso, fui para casa. Chegando lá, minha mãe estava no quintal, recolhendo roupas no varal. Perguntei onde estava o carregador do meu tablet e ela respondeu que estava sobre a cama dela. Entrei na casa, a luz da sala estava acesa, mas o quarto da minha mãe estava escuro. Com a claridade da sala, consegui ver o carregador sobre a cama. Achei que não precisava acender a luz, então corri, peguei o carregador e já estava saindo do quarto. E foi quando aconteceu. Ao fechar a porta, eu vi uma criança. Sim, uma criança com a pele muito escura e olhos completamente vermelhos.
Ela segurava a porta e eu só consegui ver a sua cabeça e as suas mãos. Saí correndo de casa e quando cheguei no quintal, minha mãe perguntou: Tá ficando louco, Piá? Correndo desse jeito pela casa? Eu não respondi. Nunca contei a ela o que eu vi naquele quarto. Até hoje interpreto essa aparição como um aviso para não mexer com o sobrenatural. Ele existe e não é algo com que se deve brincar. O que eu acabei de falar, menino, não é brincadeira, tá? Então isso você abre ali a oportunidade, é tipo, venha quem quer, entendeu? E aí vai ter os espíritos perdidos por aí, né? Anjinho de luz que não tá sem fazer nada por aí, tem muito trabalho, né? Não vai estar à toa por aí andando, né? Isso que tá à toa aí por aí andando é os que, né, não tá ali muito bem intencionado, sei lá, vai saber. Então, deve ter atraído alguma coisa, foi o que você viu, assustou e deu certo, não vai mais fazer, né? Não fez mais. Ah, valeu pela lição. Mas imagina, isso pode trazer coisas piores, né? Então tem que se tomar cuidado. Próximo relato, a mulher no milharal. Ixi, milharal, falou em milharal, meu amigo. Milharal assombrado, milharal. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana e este relato é do meu avô. Agora eu vou deixar que ele conte a história. Então vamos lá. Então agora é o avô dela contando. Quando eu tinha cerca de 24 anos, consegui um emprego para cuidar de 900 cabeças de gado. Para facilitar o trabalho, precisei me mudar para uma casa pequena que ficava no terreno. Na casa havia 3 cachorros muito bravos. Eles ficavam sempre atentos no terreno, pois frequentemente aparecia gente para roubar milho e eles colocavam os ladrões para correr. Na frente da casa havia uma plantação de milho e um caminho estreito que levava até a porteira, a saída do terreno. Atrás da casa ficava o curral, e seguindo outro caminho estreito, chegava-se a outra porteira que dava acesso a um terreno enorme, onde ficavam as vacas, os bois, cavalos. Certo dia, cansado de ficar sozinho no local, resolvi ir até a cidade. Fechei a casa e fui. Já era noite quando eu voltei. Ao chegar na frente da porteira, achei estranho porque os cachorros não estavam lá. Eles sempre ficavam por perto. Com o canivete na cintura, abri a porteira bem devagar, entrei com passos lentos, fechei novamente e virei. O caminho era estreito, com milho dos dois lados. Estava escuro e a sensação de que algo estava errado começou a me incomodar. Achei que poderia ter ladrões no terreno, talvez tivessem matado os cachorros. Segui andando devagar, atento, olhando para os dois lados. Quanto mais eu me aproximava do final daquele caminho, mais o clima ia ficando estranho. O desaparecimento dos cachorros aumentava o meu medo. De repente, ouvi o barulho do milho mexendo atrás de mim. Ai, misericórdia! Me virei rapidamente, segurando até a respiração. Foi então que eu vi uma mulher pálida, de cabelos pretos e usando um vestido branco, clássico. Atravessava de um lado para o outro no meio da plantação. Meu Deus! Na hora eu pensei, o que que essa mulher está fazendo aqui? Eu não ia pensar, eu já ia pensar na assombração mesmo, de vez assim, é uma assombração. Se fosse uma mulher, aí sei lá se eu ia descobrir ou não. Meu Deus, você no meio de um milharal. Aí se você vê uma mulher dessa passando assim, bom, eu pensei, o que que essa mulher está fazendo aqui? Mas logo percebi que ela não era deste mundo. Onde estavam os cachorros? Por que não estavam ali latindo e atacando? Meu corpo foi tomado por uma onda de adrenalina. Não tive coragem de dar as costas para aquilo, então eu comecei a andar de costas, me afastando. Dei a volta na casa, evitando passar pela porta da sala. Corri de costas até chegar à porta da cozinha. E lá estavam os 3 cachorros, encolhidos e chorando. Abri a porta e entramos todos, correndo. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Passei horas ouvindo batidas nas portas e janelas. Credo. Logo ao amanhecer, fui até a casa do dono e pedi demissão. Uma coisa é certa:
Se eu fosse cardíaco, teria ficado estatelado no chão assim que vi aquela mulher. Meu amigo, eu imagino, é o que eu tô dizendo, eu ficaria, eu acho, eu não sei, sei, mas assim, e aí que a mulher batendo na janela, na porta, que será? Eu ia questionar o fazendeiro, por que essa assombração está aqui? Por quanto tempo você tem esta fazenda? O que aconteceu aqui? Ixi, esse negócio pode ser muito antigo, né? A minha tava brava. Por que será? Bom, próximo relato. O ser de olhos pelo corpo. O ser de olho, ele tinha vários olhos no corpo? Olhos. É uma moça que nos conta, vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana, sempre quis dizer isso, e sou uma grande fã do canal. Acompanho desde a minha adolescência e atualmente tenho 22 anos. O meu relato, na verdade, é sobre um episódio assustador que aconteceu com a minha mãe, embora eu estivesse presente no momento. Bom, isso aconteceu no ano de 2018, quando eu estava vivendo uma fase rebelde sem causa. Nos dias mais difíceis, quando me sentia triste, eu gostava de dormir no quarto dos meus pais, pois aquilo me trazia conforto. Em uma madrugada, acordei com a minha mãe gritando: Tá repreendido em nome de Jesus! Foi um susto enorme. Tanto eu quanto meu pai perguntamos o que estava acontecendo. Então ela nos contou algo que me deixou sem palavras. Ela disse assim: Eu estava dormindo até que senti uma presença do lado da cama. Quando despertei, vi uma criatura do lado do seu pai. Ele estava de pé. Ele estava de pé e o encarava. Consigo lembrar claramente como ele era. Ele era vermelho, muito alto, com um corpo magro e desproporcional. A cabeça era enorme e cheia de olhos. Aliás, ele tinha olhos espalhados por todo o corpo. Gente, essa descrição não me é estranha de um ser com vários olhos pelo corpo todo. Enfim, continuando. Ele apenas observava. E observava bastante, cá pra nós, né? Com um monte de olho no corpo inteiro, ele era muito observador. Ah, e ele observava. Mas quando percebeu que eu estava olhando e podia vê-lo, ele começou a se afastar, indo para perto da janela. Pela fresta da cortina, pude vê-lo ainda melhor. Ele me encarava de longe. Fiquei paralisada até que reuni coragem e clamei por Deus. Assim que gritei, ele simplesmente evaporou. Sumiu como fumaça, ou como uma fumaça estranha. Foi assustador. Menina, não precisa nem explicar que foi assustador, porque eu imagino, bicho esquisito. Enquanto ela contava, eu notei que ela tremia de tanto medo. Minha mãe, que sempre foi tão controlada e dificilmente se assustava com alguma coisa, estava claramente apavorada. Confesso que eu também fiquei. E até eu aqui, acho que os assombrados também. Eu, no entanto, não vi nada, mesmo estando no quarto com eles. Porém, senti uma presença estranha, algo que não parecia certo. Nunca fui de ver nada, mas sempre percebo quando há uma aura diferente ao meu redor. Além disso, já tive muitos sonhos premonitórios e essa sensibilidade acredito ter herdado dos meus pais, que possuem várias histórias assustadoras. Entre todas elas, confesso que essa é uma das que mais despertam a minha curiosidade, pois até hoje me pergunto o que poderia ser essa criatura. Esse é o meu relato, Ana. Espero profundamente que seja lido. Tenho outros relatos que seguem essa mesma linha assustadora. Quem sabe em breve eu os conte também. Um beijo para você, muito obrigada. Pode contar. Agora, gente, o que era esse ser? Ele tem, não tem a descrição de um demônio? Não tem um demônio que tem uns olhos, assim, anjo também, não tem uma descrição lá em Ezequiel, alguma coisa de um anjo, mas não era anjo, não. Não. É alguma outra coisa. É o que eu falo, gente, nesse astral de meu Deus, tem tanta coisa esquisita, deve ter tanto ser estranho. Agora, se alguém souber, fala, não, essa é a descrição de tal criatura, de tal. Manda pra gente, deixa aqui nos comentários ou envia o seu relato, ok? Então vamos para o próximo que é a mulher de branco, mais uma. Então, é uma moça que nos conta
este e os outros próximos 2 relatos, tá? Então são 3 relatos desta mesma moça. E vamos aqui com a mulher de branco. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Sou fulana e vou compartilhar 3 relatos com vocês. Vamos lá. Muito obrigada, vamos. Eu estava na casa da minha tia assistindo TV com os meus primos quando notei no canto da sala uma figura muito estranha. Uma mulher pálida, vestida com um longo vestido branco, meio sujo e rasgado. Seus cabelos pretos cobriam o rosto, parecendo estar molhados. Ela estava posicionada de um jeito que dava a impressão de que se enforcava no canto da sala. Fiquei paralisada e quando virei rapidamente para olhar de novo, ela não estava mais lá. Olhei para a TV e para o canto da sala várias vezes, tentando confirmar o que vi, mas ela tinha sumido. O mais curioso é que no teto havia um pedaço de corda usado para pendurar uma rede, exatamente no ponto onde eu vi essa mulher. Isso me deixou intrigada, mas estranhamente não fiquei com medo. Algum tempo depois, decidi contar para minha tia, que me revelou algo surpreendente. O terreno era conhecido por ser assombrado. Antes da construção da casa, havia um jambeiro exatamente onde é a sala e o pátio. Ela mesma já tinha visto essa mulher de branco olhando para ela em outra ocasião. Minha tia disse que no passado aconteciam coisas estranhas nesse terreno. O que você acha, Ana? Quem ou o que poderia ser essa mulher? Jambeiro, uma árvore provavelmente antiga, pé de jambo, né? É o que eu falo, aquelas árvores assombradas. Mas o que eu penso, será que essa mulher não tirou a vida dela nessa árvore? Talvez não só ela, vai saber, né? Não sei, lá antigamente, alguma coisa desse tipo. E aí isso tenha deixado o local assombrado, ou o local já era assombrado, sabe-se lá por quê? É o que eu não sei, porque tem, então, a relação com as árvores. É, porque, como já disse outras vezes, já escutei muitos relatos de aparições relacionadas, eh, não exatamente à árvore, mas a aparição ocorre sempre no local onde está essa árvore, naquele ponto, sabe? Que é o ponto de encontro, não sei, alguma coisa assim, entendeu? Será que alguma coisa na árvore facilita a aparição, a trazer as coisas ali, a elas, né, poderem aparecer ali, quase como um médium doando energia para o espírito aparecer? Seriam as árvores médiums? Hum. Bom, não sei. Quanto mais velhas, assim, sabe? Mais antigas, mais. Não sei, gente. São só coisas assim que vêm na cabeça. Mas deixem aí as suas opiniões. E vamos para o próximo relato dessa mesma moça. Ó, e sempre também, a tal da mulher, vestido branco, cabelo preto, comprido, tá, 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 é a mesma coisa. Tava molhada. Ó, não sei se a teoria daquela moça lá de que existem alguns espíritos que são resgatados, estão lá no lugar, mas se revolta e quer fugir tudo pra cá, deve ter um rio no meio que eles se molham também, porque tem um monte de aparição que aparece molhada. Aí quando aparece molhado, você já pensa, será que morreu afogado, poço, alguma coisa assim? Aí a mulher também parecia com... Ai, gente, eu não sei. Será que choveu no dia da morte dela? Ai, também por isso que aconteceu. Ai, não sei, não sei. Mas parece que não foi a única coisa, né? Diz que o terreno ali é meio assombrado. Próximo relato: a sombra. Eu tinha por volta de 6 ou 7 anos e ainda dormia com a minha mãe. Normal. Certa noite acordei e percebi que ela não estava na cama. Aterrorizante. Sentei e fiquei olhando para a porta do quarto que estava aberta. Dava para ver a segunda cozinha, que estava escura, mas iluminada parcialmente pela luz da cozinha principal. Enquanto eu olhava, vi uma sombra escura se movendo. Pensei que fosse a minha mãe, mas a sombra passou direto e entrou debaixo da pia da segunda cozinha. Isso era impossível, porque não havia luz suficiente para proteger uma sombra ali, para proteger. Não havia, não havia luz suficiente para projetar uma sombra ali. Curiosa, peguei meu ursinho Pooh
e fui até a pia para conferir. Fui atrás ainda. Quando me abaixei, não havia nada, nem ninguém lá. Fiquei assustada e corri para a sala, onde me sentei no sofá esperando minha mãe. Depois disso, minha memória fica vaga, mas eu tenho certeza de que não foi um sonho. O que você acha que poderia ser, Ana? Um vulto? Algo sobrenatural? E onde estava sua mãe? Foi no banheiro? Que é de madrugada, de noite? Ela acordou, a mãe não estava do lado. E onde estava a mãe? A pergunta é: não sei o que, que era o fantasma. Onde estava sua mãe? Curiosidade. Ah, pode ser, né? Não dá para saber, difícil dizer. Pode ser uma aparição, uma sombra, um vulto, alguma coisa que estava por ali aquela noite, né? Não sei. E por que sua mãe não estava na cama? Será que ela viu alguma coisa também? Será que ela foi acordada por algo também? De repente tem uma relação essas duas coisas, entende? E às vezes nem sua mãe saiba, ou ela não tenha compartilhado nada com você em relação a isso, porque às vezes também não achou relevante. E aí uma não sabe da informação da outra, às vezes. Mas às vezes tem conexão. Próximo relato da mesma moça. Alguém tentou abrir a porta. Quem era? Uma noite me preparei para dormir. Tranquei a porta do quarto, apaguei as luzes e fiquei mexendo no celular enquanto o sono não vinha. De repente senti um cheiro estranho, como se fosse algo queimado. Olhei para o teto tentando ver alguma fumaça, mas não vi nada. Pensei que a minha mãe pudesse estar na cozinha, mas o cheiro ficou mais forte e mudou para algo semelhante a cigarro, embora ninguém em casa fume. Logo depois comecei a ouvir passos, e eram passos pesados, vindo em direção ao meu quarto. Quando chegaram à porta, ouvi alguém tentando girar a maçaneta repetidamente, como se quisesse entrar, sabe? Chamei minha mãe várias vezes, até gritei, mas ninguém respondeu. Isso é estranho, né? Estava quase chorando de medo quando de repente tudo parou. Os passos, o cheiro de cigarro, tudo desapareceu. No dia seguinte, contei para minha mãe o que aconteceu, mas ela disse que não ouviu nada e que dormiu a noite toda. Achei muito estranho, porque era impossível ela não ouvir os meus gritos. Ana, quem ou o que você acha que poderia ser? Bom, Ana, esses foram os meus relatos, espero que gostem e fiquem à vontade para deixar os seus comentários com respeito. Tenho outros relatos que quero compartilhar em breve. Se vocês quiserem, logo envio mais histórias. Claro, fique à vontade, pode enviar. Mas vamos lá. Coisa estranha. Gritar a plenos pulmões, desesperada de medo e ninguém ouvir. A mãe, principalmente, porque mãe, assim, um clique, a gente, depois que o filho nasce, você já cria um negócio atento aqui na cabeça. Então, qualquer coisinha você está acordando de madrugada. Ai, um clique, ai, a criança, ai, meu filho, ai, né? Você já fica, não sei se todo mundo é assim, mas, né? Então, a gente já fica atento a tudo. E aí a criança berrar, era criança, né? Que ela falou quantos anos ela tinha? Não lembro. Agora eu já até me confundi aqui, mas não importa. Não importa se era criança, se não era. Alguém gritou no quarto ao lado. Você não ia acordar, gente, com um grito do lado? Então isso é muito estranho, ela não ter acordado. É, e aí me faz pensar, né? Aí a maçaneta girando desse jeito, me faz pensar que. Lembra do filme Os Outros? Não estou dizendo que a gente está morto do lado de cá, né? O que, né, é o contrário. Spoiler, gente, desculpa. Mas o lance das dimensões, entendeu? Será que de repente, de alguma forma, ela foi para uma outra dimensão? E aí nessa outra dimensão, a mãe dela não ia escutar, entendeu? Ela podia berrar porque a mãe dela estava em outra. Ela estava nessa. E quem estava do outro lado, às vezes tentando entrar no quarto, não é necessariamente um fantasma, mas alguém que vive do outro lado, sabe? Não sei, de repente eu penso nessas teorias. Como eu disse, que nem tudo às vezes é fantasma, será? Ou então era um fantasma? Mas o que? Ele manipula o som para a mãe não escutar? Ou manipula o sono da mãe para que ela não acordasse, não escutasse a filha pedindo por socorro? Mas daí para por aí, acabou.
Só faz isso, a Su tentou entrar no quarto, não conseguiu, seu fantasma, pode passar a parede. Ou só fez pra assustar? Olha, cara, eu não sei, fico tentando entender o lado dos fantasmas, mas é eu que o que me é mais coerente é a outra dimensão, né, que explica melhor os porquês do lado de lá, entendeu? Aí, de repente, o relato da pessoa do lado de lá seria o seguinte: eu escutei um grito dentro do quarto, a hora que eu tentei entrar, a porta trancada, não abria, eu não tinha trancado a porta, até que do nada a porta abriu. E aí foi quando já trocou a dimensão, entendeu? E não tinha ninguém lá dentro. De quem foi o grito? Entendeu? Ah, os dois lados da moeda? Não sei, deixem as suas opiniões, ok? E nossa, acabou! Eu nem percebi que este foi o último relato desta coletânea de relatos de hoje. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, tá? Tive que dar uma mudada aqui porque a câmera, não sei se o que que é aqui, a gente vai ver o que que faz, né? Se tá dando problema, se é a câmera, se é o computador, o que que é, mas a gente dá um jeito e coloca aqui pelo celular mesmo, tá bom? Espero que tenham gostado. Se tiver algum relato, envie o seu relato pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito, ok? Um beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau. Agora tem que apertar.